Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 13 de setembro de 2023. Estamos iniciando mais uma rodada de negócios, mais uma rodada de neurosemântica. Estamos batendo um papo extraordinário ultimamente com essa linha de podcast que a Sociedade Brasileira de Neurosemântica tem incrementado. Nós temos a grata satisfação hoje de contar com a participação de um extraordinário e querido companheiro, o meu admirado Maurílio Barbosa, e também tenho a grata satisfação de ter aqui, de estar sobre a presidência do meu estimado Cristiano Moreira, que é meu líder no grupo do Comitê de Ética da Sociedade Brasileira de Neurosemântica. E eu quero dizer, Cristiano, é um prazer estar contigo aqui, é um prazer estar sobre o seu comando, participar desse trabalho contigo. E quero dar a oportunidade para que você continue brilhando um pouquinho mais e compartilhe conosco o que traz a sociedade nesta empreitada de neurosemântica dessas rodadas. Boa noite aí todo mundo, boa noite Maurílio, boa noite Gerson, bondade sua aí com as palavras. A gente está junto aí nesse trabalho, né? E é um prazer a gente estar aqui essa noite para escutar nosso amigo Maurílio falar um pouquinho sobre o artigo do Michael, né? Um pouquinho da história dele também. Maravilha, prazer, que honra. Que bom. E, Cris, conta para a gente o que faz a Sociedade Brasileira de Neurosemântica estar mobilizando essa força de trabalho para essas rodadas que a gente tem compartilhado com as pessoas aí. Estamos, acho que, na nossa quarta ou quinta edição, se não me falha a memória. Quarta edição? Quarta edição. Quinta edição, opa. Quinta edição. Isso. Então, o objetivo desses nossos encontros, né, é justamente promover não só, né, o conteúdo da neurosemântica que vem através aí dos artigos do Michael, como também promover aí a nossa colaboração, né? A gente tem uma equipe aí que se reveza, que também traduz os artigos, e o objetivo também é sempre abrir esse espaço aí para os companheiros, os colegas aí de neurosemântica estarem conosco e, né, compartilhar um pouco da sua história também. Então, é um pouco disso, essa rodada, de fazer com que a gente realmente se integre mais uns com os outros e do conhecimento próprio que a gente tem na neurosemântica. Bacana. Mais uma vez, muito obrigado. E eu quero agora iniciar nosso bate-papo apresentando um pouquinho o nosso querido Maurílio Barbosa. Ele é de Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul. Eu tive o privilégio de conhecer Maurílio no MetaCoach, acho que de 2018, em Mendes, no Rio de Janeiro. Maurílio Barbosa ele é fundador da rede de empreendedores e ele é consultor de marketing. E tem trabalhado na área de treinamento, desenvolvimento, marketing de vendas de muitas organizações. Desde 2013, Maurílio tem ajudado pessoas e empresas e profissionais liberais a avançarem nos seus resultados, nas suas conquistas, nos seus negócios, carreira, treinando e inspirando pessoas e equipes para que eles possam trazer as suas competências de forma assertiva, talentosa e potencializadora. Geralmente, ele é contratado por grandes empresas que permite que ele compartilhe e facilita esse compartilhamento dessas informações. Ele também já organizou e idealizou o Congresso Nacional de Marketing de Vendas, uma Semana Nacional de Coach, realizado com 152 eventos em mais de 4.326 pessoas participando nesse evento. Ele é coach de negócio, mentor empresarial, consultor estratégico de equipes, fundador da rede de empreendedores. Ele tem formação e certificação em coach, em PNL.
Ele é autor de 2 livros extraordinários. Um deles é Os 12 Princípios do Coach, os 12 princípios do coaching para o líder cristão e líder coach cristão. Vocês estão vendo aqui esses post-its aqui. Eu devorei esse livro numa única noite e já li umas 2 ou 3 vezes cada um deles, né? Eu quero dar as boas-vindas ao querido Maurílio e dizer que é um prazer, uma alegria, uma satisfação estar com você aqui e contar com a sua participação nesse evento. Maravilha. Como eu disse antes, é uma honra estar aqui contigo, Gerson, e com o Cristiano, e especialmente aqui na Sociedade Brasileira de Neurosemântica, uma organização que eu tenho uma imensa gratidão aí, porque foi e é fonte de transformações na minha vida, na minha carreira, nos meus negócios, né? Foi através da Sociedade Brasileira de Neurosemântica que eu pude me aproximar mais da obra e do legado do mestre, dessa pessoa que transformou a minha vida e minha história, que é o Dr. Michael Hall, né? E ontem mesmo eu estava numa aula inaugural de uma turma de certificação em coaching com PNL nível profissional, ali uma turma com 40 alunos na nossa nova escola do coach, e ali eu dizia que eu comecei lá em 2013 a aprender sobre coaching, já com um pouquinho de PNL no Metafórum Internacional, a metodologia do Dr. Bernd Iser, né, do alemão, criador do coaching integrativo sistêmico, né, que chegou em mim lá em Santo Ângelo, nas missões, aqui no Rio Grande do Sul, através de um amigo que me fez um convite, que eu duvidei um pouco daquele convite, né, que eu iria conhecer uma metodologia que ia transformar a minha vida, e ali começou um processo de transformação. Fui fazendo algumas formações, fui descobrindo mais a PNL como uma metodologia extremamente transformadora, democrática, acessível, e aí descobri o Metacoaching, descobri o Dr. Michael Hall, numa das formações que fiz umas 7 formações de longa duração, assim, nessa jornada, e cheguei na descoberta do Dr. Michael Hall, e ali fiquei, e estou até hoje aqui, sonhando em dar passos além, junto com a comunidade e com a sociedade, para poder estar aí mais junto de vocês, junto junto dessa obra e do legado do Michael, né? Que é um mestre, é alguém que na escala de mestres e mentores na área do coaching com PNL, ele está no top, tá no topo, né? Tá lá em cima, porque realmente é alguém que facilitou muito minha aprendizagem, eu te encontrei lá, né, Gerson? Em 2018, junto com a querida Andréa Cardone, que acabou se tornando uma amiga, uma parceira também aqui na nossa escola, na nossa escola aqui de coaching com PNL. A Andréa é a nossa coordenadora do Master Coach, né? Ela coordena nosso Master Coach com PNL aqui, né? Já desde 2020, na verdade, 2019, né? 2019 para cá, ela coordena essa área aqui conosco, né? Nossa trainer, nossa parceira, né? Agora, tu mostrou 2 livros que falam
fala um pouco sobre um ponto de identificação nosso, né, Gerson? Nós somos cristãos, discípulos de Jesus, então aí tu mostrou 2 livros que eu tenho em coautoria com um outro parceiro, trainer, que é o Egbert Bola, né, que publicou junto comigo esses 2 livros, voltados para o público pastores e líderes cristãos, mas eu gosto eu prefiro mostrar esses 2 aqui, ó, dos 8 livros que eu tenho publicado. Esse aqui é o Manual de Coaching com PNL, que ele só saiu e ganhou assim a formatação final graças à lapidação, ao polimento que a neurosemântica trouxe para a nossa metodologia. Então, o Dr. Michael Hall e a obra dele são aqui referências bibliográficas e alguns dos modelos e das estratégias ensinadas aqui são fruto desse aprendizado com o doutor e com o mestre Michael Hall. Esse aqui é o meu queridinho. E esse aqui é um livro que a gente lançou em 2019 em parceria com a ICF Brasil, né? Que é uma outra sociedade que a gente participa e coopera, enfim, e aqui eu consegui levar um pouquinho dessa perspectiva também já com a neurosemântica, ali no capítulo que eu escrevi sobre a competência, né, da empatia, do rapport, do apoio, né? E a neurosemântica mudou o jogo, né? Mudou o jogo completamente. Então, na verdade, eu tenho uma dívida eterna aí com a sociedade de neurosemântica, com o Dr. Michael Hall, porque mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou meu negócio, simplificou as coisas de uma forma assim tão incrível. E hoje eu estou aqui para comentar um artigo que, mais uma vez, assim, ele corrobora e ele solidifica assim, a admiração que eu tenho pelo Michael, pela neurosemântica e enfim, por vocês. Obrigado. E aí surgiu aquela curiosidade, como é que você chegou na neurosemântica, já que ela te proporcionou justamente esse desempacotamento, essa elevação aí, mas como você chegou na neurosemântica? Observando a atuação de alguns trainers, tá? Eu fui usar modelagem, fui descobrir que cursos que esses caras faziam. E aí eu identifiquei um padrão em 4 treinadores que eu fui usar como benchmarking, e aí eu descobri que eles tinham feito o meta-coaching e eles não falavam que haviam feito o meta-coaching, por isso que eu não vou citá-los aqui, certo? Por isso que eu não vou citá-los aqui, porque eles não falavam do meta-coaching, mas eu identifiquei esse padrão num processo que, como tu me apresentou como consultor de marketing. Eu já não sou consultor de marketing desde 2015. Tá? Desde 2015 eu não atuo mais como consultor estratégico na área de marketing. De 2015 para cá, eu acabei transicionando aí a minha carreira como consultor empresarial. Eu passei a atuar mais em liderança, mais em formação de equipes, mais em vendas do que propriamente em marketing, mesmo que a minha formação, até meu primeiro livro que eu publiquei é na área de marketing. Eu me especializei em marketing digital e comecei nessa área, mas com o desenvolvimento humano acabei migrando um pouco, mas eu carrego essa parte da pesquisa de mercado,
da busca de informações através da pesquisa. E quando entrou a PNL, entrou a modelagem, eu digo, bom, então vamos em busca do que os grandes trainers, o que os grandes profissionais fazem. Fui descobrindo algumas coisas e encontrei algumas pessoas, e algumas dessas pessoas, na verdade foram 4 pessoas, haviam feito meta-coaching. Eu conheci o Dr. Michael Hall e comprei um livro do Dr. Michael Hall. Acabei comprando um livro, um dos vários que eu tenho aqui dele, mas a Autorrealização, Liberte-se. Né? E aí conversei com o pessoal do INAP, que era uma referência em PNL. Né? Ainda continua sendo, né? E foi um dos responsáveis a trazer o Michael aqui para o Brasil. E aí, conversando com o pessoal do INAP, eu conheci a trilha do AGP, do Meta-Coaching, do Trainer. E aí, bom, coloquei na balança e tinha algumas possibilidades de treinamento para fazer e optei pelo Meta-Coaching. E aí fiz o AGP, fui para o Meta-Coaching e gerou isso tudo aí que eu falei no início, aí, essa caminhada, onde todos os meus alunos, desde o nível inicial, eles ouvem falar do Michael, ouvem falar da neurosemântica e sabem que o nosso coaching com PNL é da forma como é, e é entregue da forma como a gente entrega, graças à obra e ao trabalho do Dr. Michael Hall através da neurosemântica. Tá? É uma metodologia muito interessante. Eu também fiz a minha primeira formação em coaching em um outro instituto, muito renomado aqui no estado de São Paulo, e era uma referência até no Brasil naquele momento, e fiquei maravilhado. E quando eu fui para o Meta-Coach, ao chegar lá, no terceiro dia, minha vontade era pegar um avião lá do Rio de Janeiro, vir em São Paulo e sacudir o meu instrutor primeiro, né? Porque achei que eu tinha sido enganado. Porque a sensação que eu tinha feito um pré-vestibular para pré-primário, né? E preparatório para pré-primário, e lá no Meta-Coach, no segundo dia, eu estava a sensação que eu estava numa pós-graduação em Harvard. Eu fiquei assim, no segundo dia, né? Eu fiquei muito impressionado com a metodologia. De fato, a expressão meta, que é aquilo que refere-se que está acima, faz todo sentido, é muito bem empregado, né? E o Cris também, o Cris é trainer em neurosemântica, né? Ele está no nível acima. Se eu ando 30 centímetros flutuando do nível do chão, ele anda 60. Eu te ouvindo falar, Gerson, ontem, quando eu fiz menção às nossas bases aqui no Coaching com PNL, eu disse que a nossa metodologia daria para dizer que é um sanduíche da metodologia do Dr. Bernd Iser e do Dr. Michael Hall. Tá? No meio tem várias. O recheio PNL, talvez a PNL, mas eu sou muito grato porque eu comecei muito bem lá. Eu comecei muito bem com o Luiz como meu trainer lá na parceria IBAP Metaforum em 2013, o Luiz Linder. Eu comecei bem, me deu um empurrão inicial maravilhoso. E depois cheguei no Dr. Michael Hall. No meio do caminho aí teve a programação neurolinguística, e acabei fazendo somente na PNL, somente o practitioner. Assim como aqui na neurosemântica, eu acabei fazendo somente o meta-coach. E por uma estratégia de negócio e de atuação, eu trouxe um treinador particular aí de PNL, que é o Mário Jorge, lá do INAP. Trouxe ele para ser nosso trainer de practitioner, master practitioner, trainer em PNL. Eu trouxe ele para ser nossa referência aqui do
em PNL, e trouxe a Andrea Cardone para ser nossa referência aí na neurosemântica, porque acabei não me aprofundando muito. Tenho planos de fazer o trainer aí assim que possível, preferencialmente no Brasil, né? Quero O ajudar até NSTT, para esse é o meu desejo também. né? Quero cooperar para que isso aconteça, né? Para que venha para o Brasil novamente, porque depois que eu fiz não teve mais, né? Fui convidado para ir para o Egito, para ir até para o México, não sei se chegou a sair No no México. México teve e agora vai ter em Bali, se eu não me engano, ou na Malásia, né? Vai ter um outro evento. Mas é isso. Maurílio, você, 8 livros, né? Já há bastante tempo envolvido aí com mobilização, mentoria, treinamento de pessoas. E então você fala, talvez seja a pessoa bastante indicada para a gente bater um papo a respeito desse artigo que o Michael fala, né? Desse comportamento que tem se manifestado na vida aí de muitas pessoas, né? Esse pensamento doentio, que ele chama de pensamento woke, né? Que esse preocupado aí com uma falácia, ou focado numa falácia, numa abordagem rígida, pouco flexível, né? Num senso que distorce as coisas, que favorece as distorções cognitivas, né? Como é que foi para você quando você teve acesso a esse conteúdo e como que você tem aplicado ou compartilhado com as pessoas essa informação dentro dos seus treinamentos, das suas formações, do seu trabalho? Bom, com relação ao artigo, quando eu recebi o artigo e li o título do artigo, eu já comecei com o uau, né? Uau, porque abordar um raciocínio prejudicial, né? Que eu acho que é isso que significa o pensamento doentio, trazendo um nome, né, que representa uma agenda, uma ideologia, né? Representa uma, uma, uma pauta hoje na nossa sociedade, porque hoje fala em woke, tu tem que ter muita ousadia para colocar no título de um artigo uma das agendas mais nocivas para a sociedade mundial, né? Para a humanidade, né? E o cara tem que ser muito corajoso. Então eu já disse uau no início, depois eu disse uau fantástico, né? Só o Michael para trazer um artigo com uma pauta dessas, né? E aí, bom, se a gente vem para os princípios da neurosemântica, para as pressuposições da PNL, né, e para a forma como a gente trabalha, é inegável que todo pensamento radical que se pauta em alguma ideologia e coloca essa ideologia acima ou à frente do potencial humano de pensar para realmente chegar mais próximo da realidade através desse mapeamento do território que o Michael deixa muito claro num dos parágrafos do artigo. Ele deixa muito claro isso, que essa é a função do pensamento humano, é você mapear o território e de fato ter uma clareza maior da realidade, né? E toda ideologia, toda agenda que se coloca como algo que inclusive não tolera o diálogo com o pensamento ou com o raciocínio divergente, porque eu acredito que esse pensamento woke, e essa cultura woke, ela faz com que quem pensa diferente ou não concorda com essa ideologia não deve ser ouvido.
Não sei se faz sentido isso que eu tô colocando aí, e o Michael deixa muito claro isso também no artigo, né? Então, é um tema para mim que nas minhas aulas eu não costumo abordar, sinceramente, né? Maurílio, deixa eu só aproveitar e ajudar aí também o pessoal que está nos escutando, que vai nos escutar e tudo, né? Você poderia falar um pouquinho sobre o que é o pensamento woke, né? Dentro da visão do Michael e tudo mais, só para o afegão médio entender. Bom, o pensamento woke, que se a gente for pesquisar aí sobre o pensamento woke, vai chegar na cultura woke, que vem muito se disseminou depois do episódio aquele do Black Lives Matter, né? Veio depois veio através desse movimento aí que Vidas negras trouxe importam. vidas negras importam, que veio depois da morte daquele cidadão americano lá, negro pela polícia, né? E depois, através dali, veio essa cultura chamada de cultura woke, que o Michael, inclusive, cita no artigo como a origem nesse movimento, né? A origem nesse movimento. E já no primeiro parágrafo ele já traz consequências negativas desse pensamento radical, desse pensamento prejudicial, né? Inclusive gerando danos aí para a sociedade. Então vem desse movimento. O woke, se não me engano, o woke significa acordar, né? Acordar no inglês, né? Meu inglês é fraquíssimo, né? Agora, a cultura woke tem a ver com consciência de justiça social, algo nessa linha aí. E o que está por trás dessa cultura woke são princípios marxistas, socialistas, né, progressistas. E aí precisaria ir nesse conjunto ideológico aí para conseguir compreender um pouquinho mais o que o Michael está colocando no artigo como a agenda por detrás do pensamento woke. Expliquei, Cristiano? Sim. Você falou do termo woke, né? O pessoal fala são despertos, né? Então tem um apelo social, mas na verdade vamos dizer, uma ideologia mais com pensamento de agenda, né? Ele critica isso no artigo. E aí, só no meu, até que quero dar as boas-vindas aí à nossa querida Robéria. A Robéria é uma das responsáveis, especificamente, foi a responsável pela tradução desse artigo, né? Que nós montamos um grupo de tradutores. E você, que já morou nos Estados Unidos também, Robéria, eu não sei se você ainda está nos Estados Unidos, né? Mas eu sei que você teve um bom tempo na América. Você pode compartilhar, contextualizar para a gente um pouquinho mais sobre o pensamento woke? Boa noite, estão me ouvindo? Sim, perfeito. Eu estava com... Sim, eu continuo morando lá, só estou aqui no Brasil temporariamente, daqui a final do mês eu volto. E esse pensamento woke é alguma coisa que já vem sendo infiltrado há bastante tempo, né? Então, quando eu vi, eu tive a mesma reação que você, Maurílio, quando eu vi o artigo do Michael, uau, maravilha, porque muitas pessoas têm esse pensamento tem essa consciência do que está acontecendo, mas não querem se expressar, né? Não querem se desgastar em tomar determinadas posições. Chega a ser até um nível de coragem para você, hoje em dia, fazer isso, né? Falar isso e se posicionar firmemente. E lá nos Estados Unidos, com essa globalização, né? não de globalismo, mas de globalização, as coisas você fica até difícil. Onde é que começou, né? Tudo começa muito quase que orquestrado ao mesmo tempo em vários lugares.
E lá a gente tem sentido bastante. Eu moro na Flórida, então eu tenho uma vantagem em relação com o nosso governador lá, né? Então, tem minimizado, não quer dizer que não existe bastante infiltração desse pensamento lá também. E assim, é uma doutrinação nas escolas. Eu trabalhei em escola lá, é algo assim bem difícil, porque os sindicatos dos professores eles são muito fortes, muito fortes. E a educação, ela realmente não existe educação nos Estados Unidos. Eu estou falando em nível de só em um sistema público, mas até no próprio privado, né? A contaminação é bastante forte, né? Bastante forte. As experiências que eu tive com os jovens lá realmente são assim assustadoras, entendeu? Mas no sentido como eles estão perdidos, o quanto que eles são influenciáveis e o quanto que pessoas aproveitam dessa situação, dessa fragilidade dos jovens para inserir as suas agendas, né? Esse pensamento de agenda que o Mike falou. Perfeito. Então, só aproveitando, pegando carona nessa colocação que a Robéria falou, esse pensamento ele acaba sendo uma imposição, um pensamento imposto, uma linha imposta em que eu tenho que acatar, eu não tenho muita liberdade, né? E acaba sendo um pouco... seria mais ou menos isso, antes de eu fazer a minha consideração se é violador ou não? Eu gostaria de trazer só um exemplo de uma jovem para poder ilustrar isso, né? Ela tinha 12 anos na época, filha de uma amiga minha, e ela, num determinado momento, ela trouxe para a mãe dizendo: mãe, eu acho que eu sou um menino. E aí a mãe, o que fazer, né? Então a família inteira foi para psicólogo, ela queria cortar o cabelo bem assim, fazer isso, fazer aquilo, e tratamento de hormônios. E até na época, eu conversando com ela, falei: minha filha, deixa ela tirar todo o cabelo, deixa ela ficar careca, eu quero esconder os seios, deixa ela esconder, só não dê os hormônios, não deixa fazer nada drástico, porque são 12 anos. Então, é aquela coisa de você ser o que você quiser ser, né? Você tem desenhos da Barbie, propaganda da Barbie lá, que justamente diz isso, você pode ser o que você quer ser. E aí, aos 15 anos, ela com esse cabelo lindo, maravilhoso, comprido, usando vestido, salto alto, quer dizer, em 3 anos, ela poderia ter definido a vida dela se a mãe dela tivesse sido condescendente com ela. Não, vamos, tá bom, filha, vamos tomar, vai fazer os bloqueadores, o tratamento, né? Essa afirmação que agora é obrigatória lá na Califórnia, né? Os pais perdem a guarda do filho se ele não fizer isso. Então, em 3 anos, se essa minha amiga tivesse cedido a esses impulsos, a essas loucuras, se eu posso falar isso, ela hoje estaria arrependida. Com tantos jovens hoje, tem uma menina que é muito ativista lá nessa área, e que ela fala, ela só se deu conta quando ela tirou os seios, ela esticou os seios, e num determinado momento ela se deu conta que ela não podia amamentar, ela não ia amamentar um filho dela. E aí ela se deu conta do que estava acontecendo com ela, o que foi a decisão que ela tomou, sem pensar que ninguém a orientou. É uma indústria insana, é metacapitalista. Metacapitalista. Agora o exemplo que a Robéria trouxe, ela foi lá, ela trouxe um exemplo assim que ilustra muito, muito bem, inclusive o Michael aborda essa questão da questão biológica, a questão psicológica, e como essa pauta, esse pensamento o woke, ele traz, ele impõe uma agenda em que as pessoas vão adotar métodos extremos como esse de troca de sexo, ou né, de amputação do pênis, ou de mutação aí através de hormônios,
né, um caso extremo, são casos extremos, e que aí a Robéria trazendo, nos Estados Unidos já tem estados obrigando isso a ser feito, a revelia da decisão ou da influência dos pais. Isso é algo assim absurdo, né? E talvez aí vem não teria um exemplo mais forte para trazer o porquê o Michael coloca o título de doentio, né? De pensamento doentio, né? E essa agenda é uma agenda que não só está aí causando danos físicos, danos emocionais, como também danos econômicos. As empresas, os negócios, as cidades, as nações estão perdendo muito dinheiro e estão empobrecendo por conta dessa agenda, né? E a gente poderia pegar o próprio exemplo do artigo do Michael ali, as polícias recebendo cada vez menos investimento e a criminalidade aumentando, e as populações sofrendo por conta do aumento da criminalidade e dessa mentalidade que está se criando ao redor das polícias e da segurança pública. E aí nos Estados Unidos tu deve ter exemplos bem fortes, a própria Califórnia, e o que está acontecendo ali com aqueles saques, aquilo tudo que está acontecendo e que a gente vê daqui. Então eu gostaria de ouvir tu comentando algo a respeito disso, porque aqui a gente só vê o que chega através das redes sociais, né? Até a mídia, no geral, não fala muito sobre isso. Uma coisa que me chama a atenção, independente dessa questão do viés político, essa questão, assim, quando o Michael até coloca pensamento de agenda, no começo eu demorei um pouquinho para entender, mas o que me chama a atenção é esse conceito dessa imposição, né? dessa colocação. Quer dizer, vocês têm que pensar dessa forma, você tem que pensar isso desta forma até este limite. Então, ceifa a liberdade, a flexibilidade, a capacidade de interpretação, né? Isso que, quando na segunda leitura do artigo, eu pude absorver um pouquinho melhor essa percepção, né? Porque tinha a preocupação do pensamento de agenda, mas tem essa questão da imposição. E hoje nós vivemos. Inclusive, hoje eu participei numa reunião no Ciesp, lá em Taubaté, uma cidade próxima aqui, e a gente estava falando justamente, as empresas estavam compartilhando essa questão das agendas, da preocupação de abordar as diversidades. Isso é bacana, a empresa levar isso para discutir, para conversar, pessoas de gênero diferente, raças diferentes, pessoas portadoras de necessidades especiais, né, que é uma questão muito relevante. Diga, Roberto. Eu gostaria de trazer 2 aspectos nessa situação. Nós temos aqui um grupo de colaboradores aqui no Brasil, e a palavra, eu até compartilhei uma vez com você, Gerson, sobre um pensamento que eu tenho por ser... a minha origem, eu sou matemática, né? Minha formação, eu sou matemática. Então, eu vejo muitas coisas dessa forma, né? E esse movimento que você falou aí de inclusão, eu penso muito nisso, né? Eu ficava pensando, gente, como é que pode, né? O que está no dicionário das pessoas, né? Qual é o significado das pessoas do que é inclusão e do que é união? Porque são 2 conceitos completamente diferentes. E aí eu estava brincando com o ChatGPT, né? Conversando com ele sobre isso, e digo que é meu amiguinho, e aí eu estava conversando com ele justamente sobre essa questão de união e inclusão, falando que está faltando muita união no mundo.
E aí eu falei para ele, vamos pegar um conjunto de peras e um conjunto de laranjas. Se você fizer a união dos dois, qual é o resultado? Aí ele fala, ok, é um conjunto de peras e laranjas. Beleza, maravilha, ok. Agora vamos incluir uma laranja num conjunto de peras. É possível isso? E como já tinha a gente conversado outras coisas, eu e ele, assim, muito íntimos, eu falei assim, vamos incluir, então, a pera lá nas laranjas? Aí ele falou assim, não pode, a menos que você mude as características das laranja, das peras, enfim, Um incluído deles vai num ter que mudar. conjunto maior, né? Então, não foi um deles que você tem que mudar. Ele falou justamente assim, se eu quero incluir a laranja nas peras, você tem que alterar as características das peras para que possa a laranja entrar. Aí eu falei assim, mas você não está sendo parcial? Por que você está querendo mudar as características das laranjas e não das peras? Aí ele virou, você sabe o que ele falou para mim? Já sei aonde você está querendo chegar. Olha que interessante. Eu tenho vários colaboradores aqui e, gente, eu tenho várias pessoas que são gays, outras que são trans. Semana passada, eu cheguei aqui no Brasil, eu tive o prazer de estar com uma em que ela estava comemorando o fato dela estar com a certidão de nascimento dela, agora com o nome dela. E eu fiquei super feliz por ela. Ela tem 40 anos. Quer dizer, é uma pessoa, é um adulto que toma. Eu não consigo vê-la sem ser uma mulher. Para mim, ela é uma mulher, não é um homem. Então, eu fico feliz por ela, porque ela está se sentindo feliz. Mas é uma adulta capaz de chegar e medir as consequências das suas próprias decisões. Perfeito. Entende? Então, quando você fala de inclusão, o que eles estão querendo dizer para ele? Para mim, a inclusão é um eterno ciclo de divisão. Divisão. Porque você vai começar a criar depois minorias, que elas vão ser apartadas, que daqui a pouco você vai querer incluir essa minoria, porque você tem que ser igual a mim. Não é que você vai me aceitar na união, todo mundo está junto, você é assim, eu sou do outro jeito e você é do outro jeito, está tudo bem. Vamos conviver com as nossas diferenças. Mas na inclusão, não. É você mudar aquele outro grupo de maioria para se comportar, pensar, sentir igual a esse entrante. Perfeito. Então, o que está faltando é a união. Perfeito, não? E de uma forma muito didática, tu trouxe essa analogia, esse ensinamento aí. Agora, quando o Michael ele traz o pensamento woke e ele diz que acima do pensamento woke há uma agenda, e que essa agenda é uma agenda marxista socialista, a gente vai entender que a proposta é realmente dividir para conquistar, para impor a sua agenda, para impor a sua agenda. E o que eu acho que e aí eu lembrava agora de uma conversa que eu tive com a minha filha logo depois, a minha filha mais velha, que agora está com 16, logo depois que eu saí do meta coaching, e aí tive esse entendimento do meta. Vamos procurar entender o que está no nível acima, porque há um pensamento, acima do pensamento, a gente tem o que está gerando o pensamento. E quando a gente chega nesse nível, ainda é possível ainda dar mais um passo acima e talvez infinitamente a gente vai estar podendo subir e vai encontrar princípios, vai encontrar lá em cima fundamentos que vão dar sustentação, inclusive, para operar nos demais níveis de uma forma mais assertiva. E eu conversava com a minha filha logo depois do meta-coaching, e eu fiquei assim, extremamente grato à neurosemântica por poder dizer para ela o seguinte: minha filha, muitas vezes o que tu está vendo aí, o que tu tá observando, o que está sentindo, o que tu está ouvindo aí na tua sala de aula, não é a realidade, né? Existe
pensamento, existe uma mentalidade, usei a palavra mentalidade acima do que tu está observando aí, e que está governando, inclusive, o comportamento das tuas coleguinhas que estão agindo e estão trazendo as informações, não porque elas acreditam, não porque elas realmente pensam dessa forma, mas é porque há acima delas uma mentalidade, e essa mentalidade ela vem muito de interesses econômicos, né? Interesses políticos, né? Vem de poder e dinheiro. Né? Poder e dinheiro. Porque, no fundo, essa guerra toda aí é por poder e por dinheiro. E nós estamos nós estamos aqui operando num nível abaixo dessa mentalidade. E eu procurei explicar para ela isso logo depois do metacoaching, e eu tive um grande aprendizado com isso, porque a gente continua aqui dentro de casa, estudando um pouco, procurando aprender, né, e lendo os sinais que estão aí na escola, na família, nos negócios, né, porque realmente... Pegando carona nessa questão, esse pensamento, né, que está permeando de forma as agendas sociais, é uma coisa que realmente até, às vezes, nos preocupa, porque é uma imposição de uma crença alheia sem consultar valores e questões. Mas, por exemplo, não vou dizer que é tudo errado essa questão do pensamento de agenda, porque nós temos agora a inclusão da mulher como protagonista nas atividades, com capacidade, com condições de assumir posições de governança, de gestão, um pouco mais, com mais até competência que alguns homens em questões, né, que é importante reconhecer, a presença de pessoas de raças e credos diferentes, né, por exemplo, muçulmanos, judeus, cristãos, ateus, budistas, congregando tudo junto, sem de fato, eu violar o seu direito de pensar e crer numa crença diferente. Nós temos agora a necessidade de trazer pessoas com necessidades especiais, portadoras de autismo, dificuldade visual, de audição. Então, isso é importante, parte desse pensamento de agenda, de trazer essa conversa, eu acho relevante, porque nós vamos investigar, ou eu gostei dessa distinção que a Robéria trouxe aí, para mim foi revolucionário, inclusão e união. Na verdade, nós precisamos unir realmente essas pessoas, porque elas são portadoras de direitos, né? E eu não posso tratá-la da mesma forma que eu trato uma pessoa com uma capacidade reduzida ou com uma força extraordinária para fazer a mesma tarefa. Né? Porém, só para concluir, Cris, o que me chama a atenção é que essa imposição da crença tem ferido a liberdade, a capacidade de ajudar-me a pensar e ver de forma diferente e também a ampliar e a flexibilizar, sair da minha rigidez, né, para cair naquela outra rigidez. Não, você tem que pensar assim, né? Cris? Agora nós aqui, como estudantes e praticantes de neurosemântica, programação neurolinguística, coaching com PNL, nós trabalhamos na estrutura de como o ser humano pensa, como ele cria a sua representação da realidade, enfim, e a gente entende essa diferença de estrutura e conteúdo, né? Que para mim esse foi a grande sacada para mim na PNL, depois ampliada na neurosemântica, foi conseguir entender que há uma estrutura, e essa estrutura nos dá condições de decodificar, de mapear, de compreender a realidade de uma forma mais assertiva. E aí a gente vai apoiar essa nossa decodificação, esse nosso mapeamento da realidade em algumas premissas, que são premissas
que respeitam os princípios universais que são encontrados na filosofia, na ciência, na teologia, enfim, no universo. E o grande problema dessas discussões de minorias e as pautas que estão apoiadas na agenda que o Maico se refere nesse artigo, é que elas têm um vício de origem, elas estão apoiadas em premissas que não abrem espaço para a gente realmente trazer um pensamento divergente daquele pensamento que a agenda propõe. Então, eu acho muito difícil a gente conseguir trabalhar nessa perspectiva da união que a Robéria propõe, quando a gente está ali rotulando o pensamento divergente de qualquer adjetivo, seja ele fascista, racista, homofóbico, machista, ou o que for o caso. E por isso que eu, particularmente, aqui na minha escola e no meu negócio, eu não entro no conteúdo. Eu ajudo as pessoas a pensarem e compreenderem a estrutura de como o ser humano pensa para que eles mesmos cheguem no seu tempo e do seu jeito, nas suas próprias opiniões, porque tem gente aqui na comunidade que hoje que é psicólogo, assim como o Maico é psicólogo. Eu não sou psicólogo, né? Eu sou da administração, marketing, negócios, né? E eu não ouso entrar em algumas conversas sobre psicologia ou sobre qualquer outra área que eu não tenho essa profundidade. E, para isso, a minha referência na psicologia é o Dr. Michael Hall. Ok? A minha principal referência na psicologia é o Dr. Michael Hall e alguns outros psicólogos que são minha rede de apoio aqui na rede, nos meus negócios, enfim. Eu tive que falar isso porque eu tenho meu mapa, tenho a minha forma de interpretar, enfim, essas questões. Agora, o Michael foi muito corajoso, acho que a palavra é essa, muito corajoso, muito ousado de trazer esse tema. E, no fundo, para o brasileiro médio, eu acho que a gente nem deve entrar nessas discussões. A gente precisa mesmo dotar eles das pressuposições da PNL, da base dos princípios do desenvolvimento humano, que é isso que eu faço com o coaching com PNL aqui. Eu entrego. Estamos no piloto automático e podemos mudar a programação. Enquanto nós estivermos no automático, a gente não vai abrir espaço para pensar diferente. A gente precisa, de fato, entender que é possível reprogramar e que eu estou pensando num padrão. Toda vez que tu traz uma discussão como essa aí para a pauta, eu tendo a pensar do mesmo jeito. Eu tendo a trazer as minhas crenças, trazer o meu mapa para a pauta, e são minhas crenças que estão direcionando o meu pensamento. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Só para dar sair um pouco do conteúdo e trazer um pouco mais para a estrutura. Sim, eu ia falar isso, assim, com relação ao que a gente está discutindo, né? É muito sobre a estrutura. Eu não vejo um problema, vamos dizer assim, na pauta em si do woke, né? Até quando eu ouvi esse termo pela primeira vez, eu fui pesquisar o que é o woke. Esse termo é antigo, é do tempo do Abraham Lincoln, e ele foi usado para combater a escravidão, mas depois ele foi meio que sequestrado por essas pautas, entendeu? Ao longo das décadas, né? Houve um outro lado que reforçou, ali, entre aspas, assim, o tom de vítima dessa pauta, né? Estou falando de uma história que tem Ku Klux Klan, né? Os puritanos e tudo, que também eu vejo que nos dois lados pesa a violência. Então, essa comunicação violenta que eu vejo que é o ponto em comum negativo, né, dessas duas partes. E agora assim, quando a gente está falando da pauta principal, que é a inclusão, isso é completamente cristão, né? Incluir as pessoas, entendeu? Completamente. Santo Agostinho tem uma fala, eu sou católico, né? Eu vou acentuar um pouquinho. Então, eu fiz 4 anos de teologia e, assim, nos estudos que a gente teve,
Assim, tem uma fala de Santo Agostinho que fala, né? Ame o pecador, mas não ame o pecado, né? E aqui, aqui também na PNL, na semântica, a gente separa comportamento de pessoa. Então, a gente pode dizer que é errado determinados comportamentos, mas nunca deixar de acolher e incluir as pessoas, né? Então, eu vejo que o ponto de união, né, que a gente tem com essa pauta, que a princípio se apresenta divergente, é esse. Agora, o ponto de divergência, eu vejo que é a violência, é a forma como se impõe, que aí também isso, tanto de um lado quanto do outro, é um ponto também que, infelizmente, acontece, né? Esse cancelamento, né, que as pessoas fazem, assim, esse puritanismo, que os dois lados defendem, um de uma forma mais vertical, outro mais horizontal, mas os dois lados, infelizmente, distorcem. Então, eu vejo que aí que é o problema dessa questão, né? O Michael atenta para isso, né? Para a gente realmente sermos mais wokes, no sentido do pensamento crítico, né? Não o woke só como um marketing, né? Que é puro marketing no final, né? Sequestrado pelo marketing capitalista. Roberto. Eu acho interessante, né, que teve justamente uma parte aqui do artigo do Michael, em que ele fala que o pensamento woke procura calar a boca de quem discorda, né? Isso vocês já falaram de outra forma, mas eu acho interessante a gente voltar a esse tema, né? Eu não sei, na neurosemântica, como é que a gente chama do santo caminho do meio. Existe um termo para isso? Eu ouvi falar de ser flexível. Mas gostei dessa, eu não conhecia o santo caminho do meio. Eu gosto muito do modelo, meu modelo predileto da PNL são as posições perceptivas, ou as posições perceptuais. E aí tem ali a visão do observador ali, ou do sábio. Né? Sistema, né? O observador, o sistema. Pois é, então é bem curioso, porque o Cristiano trouxe uma palavra, uma ação que realmente é bem característica das pessoas, vamos dizer assim, que não querem o santo caminho do meio, né? Porque elas sequestram. Então, por exemplo, se você falar sobre meio ambiente, como assim? Eu acho que todas as pessoas de bem, vamos dizer assim, né? É um termo de bem. Eu também sou o que o Cristiano falou, e eu não tenho, no meu pensamento, eu não consigo dissociar a espiritualidade de tudo que a gente fala. Para mim, ela está em tudo. Ele é católico, eu sou espírita, então eu estou sempre olhando com esse olhar também. É um filtro meu que não sai, eu não quero nem tirar esse filtro. Então, quando você permite esse sequestro de pautas que elas são comuns a todas, mas elas puxam para si como se fossem proprietárias dela. Então, você veja bem, essa questão do racismo, ele trouxe do Ku Klux Klan. Quem é que nos Estados Unidos realmente eram essas pessoas racistas? Eram as pessoas de esquerda, né? Já que o Michael usou lá conservadores, excelente. mas poucas pessoas sabem disso. Muitas pessoas acham que sempre foram os conservadores, foram os republicanos lá nos Estados Unidos. O que não é verdade. Então, esse sequestro ele é uma forma de sempre puxar por um outro lado. Então, eu sou mulher. Então, o feminismo, eu acho que ele teve um papel maravilhoso. Ele teve um papel de trazer a mulher a determinadas pautas que ela estava marginalizada, ela estava à margem. Né? Então, muito importante. Mas eles pegaram essa pauta e exacerbaram, porque o santo caminho do meio não existe nessa agenda. Eles querem sempre puxar para o outro lado. Aí você vai falar assim, realmente, tem o outro lado também? Tem, claro. Todos os dois lados, quando você fala de um... Eu não gosto muito de usar a palavra pêndulo, não, mas às vezes eu uso isso só para me fazer compreendida. O santo caminho do meio, ele faz isso, né? Ele vai num pêndulo para lá e para cá até se ajustar, chegar ao meio. Mas a verdade não é um pêndulo, porque o pêndulo ele vai para os dois lados na mesma proporção. E não é o caso que acontece. Porque quando você pega essa questão da espiritualidade,
Quem são as pessoas hoje que realmente estão preocupadas com isso? Quem são as pessoas que entendem que existe realmente algo maior em que você se curva a esse numa questão de obediência e não de submissão? Então, existe todo um outro nível de entendimento, de percepção, que muitas vezes ele não é trazido na questão, né? Então, a gente permite que eles, progressismo, por que progressismo é uma coisa da pauta da esquerda? Por que não é progresso? É progressismo. Então, existe toda uma manipulação de temas que são comuns a todas as pessoas que querem que a humanidade mude para um patamar melhor, em que eles sequestram para si para dizer que eles fazem só eles. Então, neste sentido, é que eu acho que eles não querem inclusão. Eles querem que eles estejam sempre no comando de tudo e fazendo o que o Michael falou aqui. Procura calar a boca de quem discorda, bane os conservadores de campos universitários e os com opiniões contrárias. Por quê? Né? Então, ele diz, porque o pensamento woke tem uma religião para promover. E quando você fala de pensamento woke, que é um outro conceito que vale a pena a gente falar, existe o woke e existe o awaken. São duas coisas hoje diferentes, né? O woke, eles sequestraram, da mesma forma que eles sequestram a pauta do meio ambiente, como se fossem eles os únicos que estão se importando nisso. Então, eles são os despertos. Despertos para quê? Para si mesmo? Porque o awaken, ele não despertou para si mesmo, ele despertou para uma situação em que ele é responsável, ele tem a atuação dele é importante e à medida do que ele faz, ele é responsável por tudo que ele faz. O woke, ele deixa com que o outro seja responsável, mas ele nunca é responsável. Então, eu acho interessante quando a gente... E aí eu vou para os universitários. Eu achei muito interessante quando vocês falaram sobre a estrutura e conteúdo, né, que é isso que a gente aprende. Eu também, para mim, foi muito... me despertou muito. Mas, neste momento específico da humanidade, eu acho que o conteúdo tem muita importância, sim. Entende? Para mim, aí eu já não estou falando só de neurosemântica, de PNL, não é isso. Eu estou falando num contexto geral. Eu acho que o conteúdo hoje é importante para que você possa trazer a verdade e não a realidade de cada um. Eu tenho a minha realidade, você tem a sua realidade, cada um tem a sua realidade. Mas o que é verdade nisso tudo? Então, o conteúdo nessa hora também é importante. Bom, esse é um pensamento meu, tá, gente? Bem provocador, e é provocador, muito provocador esse teu pensamento, porque pelo menos para mim aqui, me provoca muito, porque a gente precisa fixar bases do que realmente é verdade, só que tem algumas agendas que provocam uma relativização de tudo ao ponto de você não ter sequer alguns pontos porque hoje a verdade ela está tão relativizada que tem coisas que até cientificamente nós sabemos que as coisas são de uma determinada forma, entretanto, há uma relativização. Não vamos nem falar da relativização moral que está por trás dessa agenda de uma forma ainda mais assim forte, né, e presente. Mas o que eu queria dizer é que se a gente conseguisse ter o caminho do meio só com uma abordagem do lado de lá e o lado de cá, seria bem mais fácil. Né? Seria bem mais fácil que, se ficasse claro quais são esses dois lados, e realmente se só tivéssemos dois lados, a gente conseguiria chegar num caminho do meio mais fácil. Agora, entretanto, não são só dois lados, né? E há uma confusão aí, muita... Porque algumas agendas, inclusive, propõem, e essa agenda que está nesse artigo aí é uma agenda que propõe a divisão para que não fique tão fácil a gente separar o certo do errado, o que realmente é verdade e o que não é verdade.
Então, quando eu falei com relação à estrutura e conteúdo, é muito mais no sentido que as pessoas, no geral, elas não estão preparadas nem para um início de um discernimento, porque falta um autoconhecimento básico, falta um conhecimento básico sobre como o ser humano pensa, o que está por trás do comportamento, aquilo que para nós, na neurosemântica, talvez a gente já venceu muitas dessas etapas aí, e quando a gente chega num artigo como esse do Michael e lê esse artigo como um estudante ou um praticante de neurosemântica, a gente procura entender o que está os níveis, né? O que está no nível meta. Agora lá o nosso familiar, o nosso colega de trabalho, o nosso aluno, o nosso cliente, para ele falta aquilo que é básico ainda. Não sei se eu estou trazendo. Eu queria pegar carona nisso que você está falando. Nós já estamos nos aproximando aí dos minutos finais, né? Até eu vou convidar para que cada um de vocês possam também compartilhar uma dica de solução, porque, de fato, nós também impor o caminho do meio é também manter essa rigidez, né? É quebrar a flexibilidade, fazer uma imposição de agenda, porque você tem que pensar dessa forma, por necessidade. Isso acaba também sendo violador, porque vira uma falácia, que é uma distorção cognitiva, que é uma invenção imposta, né? Vira uma generalização de forma a ponto de fazer colocações imprecisas, e é importante que a gente lembre, a forma como eu vejo o mapa, né, a forma como eu interpreto o território, não é o território. Às vezes é só o jeito como eu interpreto, né? Quem vai para uma região muito quente e mora na Sibéria vai sentir dificuldade de lidar com o calor, vai achar o lugar horrível. Compensação, quem mora lá no Nordeste ou no Saara e vai para uma região siberiana vai achar também um espaço horrível. Mas para quem mora lá, quem vive, quem nasceu lá, tem outra cultura. Como que a gente pode? Dicas práticas, rápidas, né? Aproveitando o conhecimento de vocês aí, Robéria, que viajou dois continentes aí, né? Que dica que você dá, ou da sua experiência prática, ou do que você viu, até o que aprendeu com a neurosemântica, para que a gente possa melhorar essa flexibilidade? Não ser só esse pêndulo que vai de forma aleatória. Roberto. Eu acho que tem duas coisas que eu dei um treinamento para jovens e eu sempre falo para eles no final o seguinte, quer dizer, no final não, né? Ao longo de tudo, mas no final é um reforço, de que é muito importante você pensar sobre o que você está pensando, né? Você aprender a pensar, perceber o que você está sentindo. E, além disso, porque muitas vezes é você identificar se esse pensamento é seu ou é de terceiros. Da onde que está vindo esse pensamento? Isso é muito importante, porque você, às vezes, toma posse de um pensamento que não é seu. Então, essa para mim, é muito importante que as pessoas tenham essa percepção, e é óbvio que, como o Cris falou, é óbvio, né, que é também a questão de você um olhar para o outro, né? Porque tem uma máxima aí cristã que é fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você. Né? Não fazer ao próximo aquilo que você não gostaria de para você. Na verdade, para mim, esse é o são do caminho do meio, não é uma imposição, é aquilo que você percebe no outro que você gostaria que ele fizesse para você, mas você vai fazer para ele. Então, eu não acho... O santo é a ética. Eu achei muito interessante, uma vez deram uma resposta para definir ética, e falaram assim, eu não estou me lembrando quem foi, mas para mim ficou gravado tão importante que era, é assim, é o equilíbrio entre o querer, o poder e o dever.
né? Esse equilíbrio é que faz com que a gente realmente, essa busca, né? Essa busca pela vontade, pela disciplina, de você, esse equilíbrio te permite, muitas vezes, você já querer fazer alguma coisa em que antes você nem considerava. Mesmo que você não possa, e aí você entra na questão, né, daquela... Como é que Michael Hall fala, meu Deus? Como é que ele chama? É o você saber que você ainda não sabe, mas é você saber que você é capaz de fazer. Como é que ele chama isso? Autoeficácia, exatamente. Então, o querer te permite você observar, e, poxa, não, eu posso, então eu vou fazer. E aí você começa, mas e aí, eu devo? Então, nesse equilíbrio, você entra e você consegue o santo caminho do meio. Não por imposição, mas por equilíbrio. E por ética também, porque aí a gente está esbarrando justamente na ética universal. Eu sei que a passagem é cristã, Mateus 7,12, mas não é só dos cristãos essa ética, né? É chamado também de a lei de ouro, né? A lei golden, que é tipo não fazer aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse a você. Então tem uma outra frase, esse conceito do querer, fazer e dever é filosófico da ética, né? E assim, tem uma outra coisa, eu não lembro quem que falou, mas assim, que diz assim: quando você vê alguém fazendo bem, imita. Quando você vê alguém fazendo mal, reflita. Veja se você também não está fazendo igual. É isso, minha contribuição. Maravilha. Maravilha. Muito bom, muito bom. Eu quero Ainda bem que ficou gravado. Eu quero invocar aqui nas minhas duas dicas, então, tá? Vou dar duas dicas. Eu poderia dar 12 dicas, tá? 12 dicas são 12 princípios que nós utilizamos aqui no Coaching com PNL como fundamento para toda a nossa atuação, para todas as nossas técnicas, para todas as nossas práticas. Eu vou pegar dois que são bíblicos. Vou dar os nomes bíblicos, tá? Porque, na verdade, é bíblico, é universal, está presente na PNL, está presente na neurosemântica, está presente em tudo aquilo que funciona no mundo, que princípio é princípio. Ou você pode acreditar ou não acreditar, ele vai se cumprir, ele é fundamento. Um princípio é o princípio da individualidade. Tá? Princípio da individualidade. Esse é um princípio bíblico. Tá? Deus criou cada coisa e cada ser com características únicas, certo? Isso é biblicamente princípio da individualidade. Aqui no Coaching com PNL, a gente chama esse princípio da individualidade da seguinte forma: cada um tem a sua verdade individual e subjetiva. Tá? Cada um tem a sua verdade individual e subjetiva. E a gente aprende num primeiro momento a respeitar essa individualidade, depois a gente passa a apreciar essa individualidade, até chegar ao nível da gente admirar essa individualidade. E quando a gente chega no admirar, a gente honra. Isso eu aprendi com o Dr. Michael Hall, num dos padrões aqui de como desenvolver autoestima, autoamor, né? E a gente traz isso para o princípio da individualidade. No mínimo, para você viver esse princípio, precisa respeitar a individualidade, né? E quando a gente traz um pensamento rígido, a gente desrespeita a individualidade das pessoas, né? E especialmente quando está compartilhando com outras pessoas, né? De uma forma rígida, assim, você está impondo algo, vai estar desrespeitando, não vai admirar essa individualidade também, porque tu não vai nem conhecer essa individualidade, né? Então, esse é um princípio. E esse princípio, eu acredito que tudo que a gente faz aqui no desenvolvimento humano é para realmente potencializar esse indivíduo com características únicas, né? Criado como discípulo de Jesus que sou, criado por Deus, né? Como a sua imagem e semelhança, né? E olha o potencial que há nessa individualidade aí. O segundo princípio, segunda dica, aquilo que no princípio bíblico é autogoverno. Aqui no Coaching com PNL eu sou responsável pelos meus resultados. Autorresponsabilidade, autogoverno. Cada um
é responsável por aquilo que pensa, sente, fala e faz. Certo? Quando nós vivemos isso na prática, nós entendemos que eu não tenho poder nem controle e nem devo estar me preocupando com o que o outro pensa, sente, fala e faz. Mas sim, eu vou colher os frutos daquilo que eu penso, sinto, falo e faço, porque é minha responsabilidade. Então, eu não poderia deixar de... Escolhendo dois, individualidade e autogoverno, né? Porque, no fundo, cada um vai ter que enriquecer o seu mapa, vai ter que enriquecer a sua realidade, ou a sua verdade subjetiva individual, e vai colher os frutos disso. E aqui no Coaching com PNL, aqui na Neurosemântica, nós somos agentes de enriquecimento de mapas, agentes de transformação de vidas através dessa possibilidade de pensar, sentir, falar e agir diferente, né? E eu não ousaria de forma alguma impor qualquer crença ou pensamento para qualquer pessoa aqui, mas eu peço licença para compartilhar meu mapa, né? Ou você vai se ligar aí, vai prestar atenção no que está acontecendo no mundo, as pessoas adoecendo emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, a sociedade com prognósticos aí terríveis para o que vem aí pela frente, especialmente para essa juventude aí que está precisando de bases mais sólidas, e esse relativismo moral, ele está adoecendo os nossos jovens, está adoecendo as nossas crianças. As mulheres estão emocionalmente sofrendo muito, e os homens estão sem saber o que fazer, porque estão sem base. E eu peço licença para compartilhar isso, porque ou tu aí assume o teu papel e se autogoverna, é autorresponsável e faz a tua parte, né, e preserva a tua individualidade, né, e a individualidade das pessoas que tu vai ter a oportunidade aí de honrar e admirar, ou a coisa vai ficar cada vez mais feia. Eu estou aqui impactado com esse nosso bate-papo. Queria muito agradecer a Robéria por ter se empenhado na tradução desse artigo e compartilhado com a gente. Queria agradecer muito ao meu querido Maurílio Barbosa por ter vindo complementar, trazer esse ponto de vista, trazer essas informações, compartilhar essa experiência, até porque nós acreditamos na neurosemântica, nessa questão. E eu gosto da colocação que o Maurílio colocou aí, da responsabilidade. O Michael tem uma forma de grafar responsabilidade, né? Habilidade em responder, né? Então, nós precisamos assumir essa responsabilidade. É importante que nós assumamos essa responsabilidade, essa habilidade em responder às coisas, porque eu tenho o poder daquilo que eu falo, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, e daquilo que eu desejo, né? E quando eu assumo esses poderes, eu consigo interagir melhor com o meio ambiente, eu consigo respeitar, olhar o outro com mais respeito, com consideração, entendendo os limites de cada um, né? E aí trazendo a experiência da Robéria, que fala de matemática. Se eu não conheço os princípios do raciocínio, do cálculo, eu não vou conseguir fazer uma conta. Então, para eu interagir com outras pessoas, eu preciso conhecer uma série de princípios que norteiam essa boa relação. E nós aqui na Sociedade Brasileira de Neurosemântica, né, temos essa preocupação, somos impactados e sensibilizados para justamente fomentar isso. E esse é o objetivo desse encontro aqui. E eu quero dar a liberdade a você que está nos assistindo, de nos procurar nos canais que nós temos no nosso site lá da Sociedade Brasileira de Neurosemântica. Nós temos os links dos artigos, dos vários artigos traduzidos
né, pela nossa comunidade, escrito pelo Dr. Michael Hall, que fundamentam uma boa parte do que nós estamos falando aqui. Tem algumas informações sobre treinamentos, informações sobre profissionais que você possa buscar para melhorar a sua autorrealização, seu desempenho, buscar a sua assertividade, né, da sua autogestão, a sua genialidade pessoal. E eu quero agradecer muito a vocês que estão assistindo, acessando esse canal. O nosso objetivo aqui é compartilhar com você. Você é um dos nossos focos, né, das nossas metas, de levar essas informações para vocês. E se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui à sua disposição. Você pode encontrar o Maurílio e a Robéria nas redes sociais, nos canais, né? E também pode nos contactar, que a gente compartilha os contatos deles, as informações que eles têm aí, e possa enriquecer você. Eu quero desejar uma noite abençoada a vocês dois, a todos que estão nos assistindo, né? E aqueles que virão depois, muito obrigado, felicidades, e semana que vem, daqui a 15 dias, nós retornaremos com o nosso próximo podcast, falando dessa rodada de neurosemântica. Uma noite abençoada a todos. Maravilha. Gratidão.